Oi, galera. Hoje eu tô um pouco rouca porque peguei uma gripe esse final de semana, do nada. Mas eu acho que dá, mas eu não podia deixar de gravar o vídeo porque ele sai na quarta e assim, uma coisa que eu tô curtindo bastante é gravar sobre a minha carreira emocional para vocês e assim, com certeza inúmeros tópicos, porque pela idade a gente tem bastante história para contar. E semana passada foi sobre Luana me fazendo algumas perguntas sobre a minha vida e sobre meus filhos, né? Se eles moravam comigo, então vocês conseguiram conhecer um pouquinho dessa minha história de uma mãe separada e que mora sozinha aqui em Recife. Hoje eu vou antecipar, né? Eu vou um pouquinho para trás, que seria o meu nascimento. E por que isso? Porque é uma história assim com várias interrogações, porque eu sou a sexta, né? Lá em casa 6 filhos, 3 homens primeiro e depois as 3 mulheres, e eu sou, como a mamãe falava, a ponta de ramo, a mais nova. E todos nasceram de parto normal, né? Naquela época, enfim, era sempre assim, os partos normais. E uma menina que mamãe sempre me falava essas coisas, super bonitinha, super, né, saudável e paparicada, né? Porque meu irmão mais velho, 7 anos mais velho que eu, então já dava para ele ficar brincando, ficar como se fosse um brinquedinho, né? Uma criança recém-nascida com uma de 7 anos. Mas dá para curtir, né? Aí depois é tudo escadinha, porque foram 6 filhos em 7 anos, então a mamãe foi uma gravidez atrás da outra. E aí vem a Regina, que sou eu. Pois bem, e como os outros irmãos, tomava leite, mamava, mas tinha um probleminha. Quando que eu tomava meu leite, que eu enchia, isso aí era uma coisa mecânica, e eu não sou médica, mas para a gente entender melhor e ser uma linguagem simples, quando eu tomava leite, e aí meu estômago ficava cheio, eu tinha falta de ar. E mamãe, com a experiência que ela tinha já por ser o 6º filho, ela achava que aquele negócio não estava muito bem, né? Não era uma coisa legal, porque às vezes que eu tomava leite, eu não me sentia bem, eu ficava roxinha, né? Que era aquela falta de ar que eu tinha, e a mamãe ficava muito preocupada e eu voltava depois, né? Tô aqui. Mas isso aí segundo mamãe, eu tive 7 vezes essa falta de ar, e foi que ela começou a ficar muito preocupada. E aí, exatamente com 30 dias de nascida, meu irmão mais velho, então, estava fazendo 7 anos, foi o pediatra da família para a casa do papai, que era o aniversário do meu irmão, que iria fazer 7 anos. Então, mamãe achou uma oportunidade única, né? Porque chegou pro pediatra e falou: escuta, olha como a Maria Regina fica quando ela toma leite. E aí, dito e feito, a mamãe me deu leite e aí eu tive a tal da falta de ar. E aí ele olhou, segundo isso tudo, depoimento da mamãe para mim. E aí chegou o pediatra e falou: nossa, ela está sofrendo muito, nós temos que levar ela agora para o hospital. Aí imagina, coitado do meu irmão, né? Acabou a festa dele de 7 anos, a festinha dele, com os amiguinhos, e aí me levaram com 30 dias para o hospital. Pois bem, chegou no hospital, fizeram um raio-x, claro, né? Naquela época o recurso que tinha, que jamais seria o de hoje, mas enfim, acharam uma mancha, né? Uma mancha até relativamente grande para o meu tamanho, 30 dias. E aí quando eles revelaram, né, o raio-x, e aí o médico falou: olha, tem que tirar, é um tumor, a gente não sabe se é benigno, se é maligno, mas nós vamos ter que tirar, porque isso aqui ele está no lugar errado. Se tivesse no braço, numa perna, na barriga, mas ele estava no mediastino, que era exatamente essa parte mecânica que eu estou falando para vocês de uma forma simples, onde não passava o alimento, né? O leite, ele ficava ali porque empatava de descer, vamos dizer assim. Então a operação teve que ser meio que de urgência, então disseca uma veia, blá blá blá, e aí tira 2 costelinhas aqui do lado direito para poder enfiar a mãozinha, tirar o tumor, enfim.
mas era benigno, era tipo, eles acham que poderia ter sido uma célula, porque encontraram ossinhos, cabelo, então poderia ter sido até gêmeos, né? Embora não tivesse isso na família, né? Geneticamente, não sei, eu não entendo, mas era benigno. Então, massa, tiraram o tumor, que era do tamanho de uma laranja, né? Segundo o depoimento da mamãe, e grande, né? Para um bebê de 30 dias. E eu tô aqui dando esse depoimento para vocês porque eu cresci super saudável, mas confesso que até pouco tempo atrás foi bem difícil de entender a situação, porque sempre a mamãe me contou isso de uma forma que não foi bacana. Foi a forma dela e talvez a melhor forma dela me contar, né, que eu com 30 dias, blá blá blá, meu irmão, 7 anos, aniversário, 2 costelinhas, não sei o que, mas foi de uma forma dramática, sabe? E eu fui criada num ambiente com medo, né? Isso não foi bom, isso não foi legal, porque você nasce, assim, você começa a criar, né? Dentro de você insegurança mesmo, né? Porque era tudo muito assim, parecia que eu estava numa bolha, né? Uma bolha onde nada podia me acontecer. Claro, super proteção, né? E ela, de uma forma ou de outra, ela tinha a razão dela, né? Mas talvez nessa época não se pensasse o que poderia, né, acarretar psicologicamente numa criança, depois de um adolescente, depois de uma adulta, e que sou eu, com todo esse aparato de fragilidade, né, onde eu fui criada. E isso me causou realmente vários problemas, né, inclusive esse de ter medo de enfrentar as situações. Agora, o contrário disso tudo, eu sou uma pessoa que persevero diariamente, 365 dias do ano. Então, eu não sei explicar de onde que vem essa força que eu tenho em todos os sentidos, né? Profissional, emocional, como atleta, né? Que eu enfrento, assim, muitos desafios diariamente, né? Nessa área que eu atuo, mas não fui criada dessa forma. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente, e assim, a mais nova, então, meus irmãos, né, todos os 5, era assim, incrivelmente, eu não podia, sabe, levar um arranhão, ficar com a roncha, porque era aquela coisa, aquele pavor, ai, Maria Regina, e isso aí, eu digo para vocês que não me fez bem. E fiquei por muito tempo mesmo noiada de não entender porque eu passei por essa missão de operar e ficar por aqui, né? Eu não entendia, porque aí depois veio, na verdade, a minha história, que é uma história que eu vou ficar contando para vocês aqui devagarinho, mas assim, uma história que tem sofrimentos também, né? E aí eu ficava pensando, nossa, por que estou por aqui, né? Para passar por tudo que eu passei, que eu estou passando e que eu vou passar, né? Porque eu não quero sair daqui agora. Acho que tem muita coisa para fazer por aqui. Mas assim, não ficava com muito entendimento isso para mim, né? Porque eu achava que o mundo ia ser cor-de-rosa, né? Já que eu fui criada onde não haveria nenhum arranhão para mim. Então, em cima disso, eu falei, não, vai ser tudo muito tranquilo, tudo na minha vida vai dar certo, né? E não é de jeito nenhum por aí, né? Eu casei, né? Eu fui criada dentro dessa bolha e, assim, a vida inteira. E aí depois eu me casei com 26 anos, mas sempre com aqueles resquícios de mamãe, porque na verdade, mais uma vez, ela talvez não soubesse o que estava fazendo, porque eu acho que as mães, tudo que elas fazem pelos filhos, para mim, como eu também sou mãe, eu acho que é por amor, né? A gente tenta realmente não errar nunca, e às vezes erra muito, mas a gente tenta não errar, e quando a gente erra também não foi porque a gente quis, mas sim porque a gente achava que era o melhor,
né? E vocês acreditem que eu passei a minha infância, enfim, depois a adolescência, que era onde eu estava entendendo as coisas com maior clareza, e a minha fase de adulta ouvindo essa mesma ladainha da mamãe. Olha, minha filha, quando você tinha 30 dias, você foi operada, você tirou 2 costelinhas, o médico enfiou a mão para tirar seu tumor, blá. E aquilo era assustador para mim. Mas assim, ela falava muito enfaticamente, né? Então, me marcou. E aí eu casei e achava que o casamento era para sempre, porque, como eu falei para vocês, a vida para mim era cor-de-rosa, né? Eu não podia, eu não teria nenhum desconforto. E não foi cor-de-rosa a minha vida, porque eu tive um casamento muito bom, foram 17 anos casada, mas eu me separei, né? Então a separação, ela é uma dor. E durante essa fase também minha, eu não achava que eu ia sentir tanta dor, né? Porque na minha fase de infância e da adolescência eu não tive, porque não me foi permitido isso. Mas o primeiro impacto, acho que eu tive, na verdade, não foi nem a separação, né? Eu tive o primeiro impacto de dor na minha vida foi quando meus pais se separaram, que aí eu tinha feito meus exatos 15 anos, eu faço aniversário em abril e meu pai saiu de casa em junho. Então a separação já foi a primeira dor e eu também não achava que eu ia segurar, né? Porque cadê a proteção? Quem ia me proteger naquele momento, né? Eu não tinha ninguém para me proteger, porque na verdade 6 filhos, cada um foi tomar seu rumo, foi tomar sua vida. Uma separação que não foi bacana, confesso para vocês, porque naquela época não existiam recursos que a gente possa entender melhor como que é uma separação, mas sim, papai para um lado, mamãe para o outro, papai voltou algumas vezes para casa, depois ele saiu de novo, como se tivesse trocado de roupa. Isso aí também, para mim, foi super, assim, muito difícil de entender, né? Uma menina que sempre foi muito protegida, de repente com 15 anos, o papai sai de casa e foi viver a vida dele, foi ser feliz de outra forma, mas a mamãe também, numa época diferente da de hoje, super, hiper, ultra, blaster dependente dele, então ela não tinha a vida dela, ela tinha a vida dele. E outra passagem também que é importante eu falar para vocês, que eu tinha começado o meu vôlei com 13 anos, foi quando eu fui apresentada ao mundo do vôlei. E meu pai, sempre adepto a esportes, né? Na minha casa tinha tudo que vocês possam imaginar para fazer esporte. E aí meu pai era a maior força para mim e para minha irmã, um ano mais velha que eu. E aí era o melhor tênis, melhor joelheira, era muito massa, ia assistir nossos treinos, era muito bacana mesmo. Eu me sentia super, assim, incentivada por ele. Então, dos 13 aos 15, eu já peguei seleção pernambucana com 14. Eu era muito técnica, nunca fui porradeira, nunca, mas muito técnica, sabe? Então, assim, com 14 eu já peguei seleção, viajei por 2 anos, mas aí depois eu saí, justamente quando meus pais se separaram, de uma coisa que eu amava e que eu amo até hoje, porque eu voltei pro voleibol com 30 anos, para na verdade viver a dor da mamãe. Porque eu acho que é tanto amor que você tem pela mãe, né? Assim, tanto amor, tanto gratidão. E talvez a minha tenha sido um pouco maior porque ela realmente martelava a minha cabeça, que eu tinha sido operada, blá, blá, blá. Então eu tinha muito amor por ela e talvez eu acredito que a gratidão também, né? Por eu ter sobrevivido, né? Graças à dedicação, sabe? A tudo que ela e meu pai também ficou super desorientado com essa operação, mas deu tudo certo, né? Então, essa foi a primeira dor, não foi a dor da separação deles, não foi a dor da minha separação, né? E é interessante que eu repeti a história da mamãe, mas esse não é um caso que eu explique aqui, porque eu acho que a galera que trabalha com a mente humana é que sabe muito mais do que eu. Mas enfim, eles se separaram com 15, eles se separaram eu com 15 anos, e aí foi quando eu larguei o voleibol, fui viver a dor da mamãe, e depois eu, enfim, namorei, me mudei daqui de Recife, né, larguei o voleibol, e aí me mudei para lá com 20 anos para São Paulo, e aí foi onde eu conheci o meu ex-marido, e aí nós moramos em Minas, moramos em São Paulo, eu tive 2 filhos que vocês já sabem, maravilhosos, a Laura e o Lucas, e aí me separei também.
e coincidentemente quando a Laura fez 15 anos. É incrível, pô, como as coisas se repetem, né? Sei lá se é coincidência ou você quer viver o papel da sua mãe, mas eu não sei explicar para vocês. Eu sei que eu me separei também quando a Laurinha fez 15 anos. Agora, uma diferença absurda, né? Porque eu acho que a gente tem que ter algumas coisas, né, que acontecem na nossa vida, na nossa história. A gente tem que servir de exemplo, né? Algumas coisas como exemplo e outras de exemplo. Então eu não queria repetir o papel da mamãe, né, pela inexperiência dela talvez, quando ela e papai se separaram. Então eu fiz super diferente dela. Eu me separei, claro, gente, essas coisas a gente marca também. Então eu me separei numa quinta, né? A gente se separou numa quinta e na sexta, às 6h30 da manhã, eu falei pro meu ex-marido, busca as crianças para levar para a escola. E foi assim a vida inteira, né? Só que eu morei 5 anos na cidade dele, que aí não era o meu território, então eu fiquei um pouco incomodada, né? Porque meu território é aqui em Recife. Então foi quando eu resolvi, em 2007, voltar para cá, né? Então eu fiquei 5 anos lá em Três Pontas, em Minas, né, onde meus filhos nasceram, e voltei para Recife em final de 2006, janeiro de 2007, eu estava aqui e fiquei por aqui. Então, essa é a minha história de hoje, é a história do meu nascimento, né, e é a história de que uma mãe, a minha mãe, ela deve ter feito com certeza tudo com muito amor, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, sabe, a gente tem que ter o bom senso mesmo de perceber o que é que vai acontecer, né, com teu filho, depois que ele vira um adolescente, depois que ele vira um adulto, porque eu carreguei comigo até pouco tempo essa interrogação. E aí, velho, por que eu tô aqui? Né? Se com 30 dias era para eu ter ido embora, enfim, foi uma coisa assim muito, sei lá, diferente, né, do que poderia ter sido com a minha idade. Mas porque mamãe martelava demais, ela falava muito. Na verdade, eu acho que ela valorizou demais o lado ruim, porque o lado positivo é eu estar aqui, mas ela só falava do lado negativo para mim, e isso não me fez bem. Então eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, ó, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é, mesmo que tenha um lado ruim, mesmo que tenha um lado negativo, vamos falar do positivo dele, pô? Porque existe o lado negativo, mas ali deve ter uma coisa positiva nele. Então a gente tem que valorizar o positivo e diminuir o negativo. Eu acho que dessa forma tudo fica sendo menor, pelo menos pro lado negativo, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. O vídeo tá aí na quarta-feira, né? Hoje é segunda, que é o dia que eu gravo para vocês. E aí na quarta, no final da tarde, ele vai estar no canal, então curtam. Se inscrevam e a gente se vê e não esqueçam que no meu canal a gente tem um papo de 4 também, tá? Que a gente tá reservando para vocês coisas super bacanas. Beijo para todos. Tchau, tchau.